Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu convido você a abrir comigo aí a sua Bíblia. Nós vamos continuar lendo o livro de Efésios aí. Só que no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, vamos ler juntos? Imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém? Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele está abrindo os olhos da igreja em Éfeso, para que não haja nenhum tipo de engano. Nós que conhecemos a Deus, temos que compreender que Deus é santo, entender que Deus nos criou com um propósito, de vivermos para Ele. Viver para Deus não é apenas ir à igreja, cantar louvores, orar, mas é um viver diferente. Paulo dizia: o viver que tenho hoje, não vivo mais na carne, mas vivo para Deus. Não vivo eu, mas vive em mim. Não apenas habita em mim. Viver é prática, viver é conduta. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e para cada um de nós hoje, que nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta. Na verdade, nós é que estamos edificando a nossa casa lá no céu.
A Bíblia diz que se eu construir tesouros aqui na terra, a traça, a ferrugem, os planos do governo, o tempo, corrói, tudo passa. A riqueza deste mundo, ela não é eterna. Mas todo o tesouro que você constrói lá no céu, ninguém pode roubar. Amém, irmãos? Não se corrompe, não se destrói. Ninguém pode ir lá roubar. Está guardado. Deus vê. Nós vivemos num tempo em que, até mesmo na igreja, o viver de Cristo, o novo viver, as boas atitudes, já não é tão valorizado. Valoriza-se os gestos cristãos, as músicas cristãs, às vezes até as belas palavras que emocionam. Mas, na verdade, Deus está interessado, meu irmão, em nós. O que Deus vê são as nossas atitudes. Lá em Salmos a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele conhece o nosso pensar, o nosso caminhar, o nosso sentir, o nosso agir. Ele conhece tudo. E nada passa aos olhos de Deus. Não há como se esconder, se subir no mais alta montanha, no mais profundo abismo, nos mares, aonde eu estiver, Ele está lá. Ele vê todas as coisas. Então é o nosso proceder e o nosso viver que agradam a Deus. E Ele diz que a nossa vida tem que estar alinhada neste processo, porque Ele nos revestiu, diga comigo, Cristo me revestiu de um novo homem. Amém? Homem, mulher, novo. E Ele diz que Ele despojou, lançou fora o velho. Quem era o velho homem? Aquele que vivia na carne. Desejo, eu quero isso, meu prazer é aquilo. Não, se eu sou um imitador de Cristo, Ele se esvaziou de si mesmo, renunciou sua vida, conforme nós lemos aqui, e entregou a si mesmo como oferta e sacrifício. Diga aí para o teu irmão, sacrifício. Amém? Então, nós precisamos sacrificar a nossa carne. O que é morrer o velho homem? É sacrificar. Morria-se um cordeiro para que através daquela morte, a aspersão daquele sangue, seja perdoado o pecado. Não há novo viver sem que o velho morra. Sacrifício, entrega dos nossos prazeres, da nossa vontade. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nosso viver não pode se assemelhar ao homem do mundo. Olha como é que vive o homem do mundo. Quero que você leia comigo o versículo 17. Porque ele diz assim, portanto, digo no Senhor e testifico que não andeis como andam os gentios. Quem é o gentio? É o que não conhece a Deus. Como anda o gentio? Então, este proceder não pode estar na vida cristã. Se por acaso ele está entrando na sua vida ou tenta, ele tem que ser lançado fora. Porque ele diz que os gentios, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha, ele pensa, como que ele pensa? Segundo quem, meu irmão? O mundo. Como é que pensa o mundo? Eu, os meus prazeres, as minhas vontades. Mas e se desagradar a Deus? Não importa. Importa meu eu, os meus prazeres. Então ele diz que o mundo anda nessa vaidade. Por que vaidade? Eu me satisfazer. Mas nós não vivemos mais para satisfazer a nós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço para satisfazer aquele que pagou um alto preço por nós, meu irmão. Oh, aleluias. Ele pagou o preço por nós, já não somos de nós mesmos. Diga, eu não sou de mim mesmo. Eu dei a minha vida para Ele, meu irmão. E você? Você entregou sua vida para Ele? É sua ou é dele? Já não é mais nossa. Se o meu viver é para Ele, eu não posso viver na vaidade. Porque a vaidade é do meu eu, dos meus prazeres. E ele diz, obscurecidos no entendimento, olha,
não tem o entendimento. Por quê? Porque desconhece a verdade. Somente a palavra, ela traz luz, só. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e só a verdade liberta. Boas palavras não libertam. Você fazer algo extraordinário não liberta. Cantar louvores é maravilhoso, mas liberta porque você canta a palavra de Deus, meu irmão. Porque se eu cantar uma linda música, não vai mudar nada. Posso até emocionar. Mas quando eu declaro a palavra de Deus, esta palavra tem poder, meu irmão. Jesus Cristo disse, as palavras que eu vos dou são espírito e vida. Então, a palavra é que abre o nosso entendimento. Quando o cristão está distante da palavra, ele fica obscurecido no entendimento. Então ele acha que aquilo está certo. Ah, mas eu sou um cristão, mas eu também tenho que viver. E aí o pecado já não é mais pecado. E aí aquilo que é vaidade já não é mais vaidade. Porque ele olha só para si mesmo. Porque ele está alheio à vida de Deus. O que leva o homem a estar alheio da vida de Deus? A ignorância. O que é ignorância? Desconhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta o entendimento da palavra. Então, quando aquela pessoa desconhece a palavra, ela está alheia à vida de Deus. Ah, mas ela vai à igreja. Mas isso não importa. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há muito engano por aí, meu irmão. Não é? Todo mundo fala, todos são filhos de Deus. Mentira. Todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Tem outros que dizem assim, não, mas todo mundo vai para o céu. Então, para que existe o inferno? Para que existe o inferno? Para que o diabo trabalha? Trabalha ou não trabalha, irmão? Só olhar o mundo aí. Trabalha. O mundo está onde? Aonde o mundo está? No maligno. Então, o diabo trabalha para quê? Para tentar arrebatar cristãos. Então, eu tenho que entender que eu estou desenvolvendo a minha salvação. Amém? Por que a Bíblia diz ora e vigia? Porque eu estou guardando a minha vida. Na verdade, nós vemos um processo, meu irmão. Pastor, mas isso é complicado? Não é. É simples. Quando você está alinhado com Deus, amigo de Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando esta palavra está viva no teu coração, não distante, não apenas na quarta-feira ou no sábado, mas todos os dias ela está no teu coração, meu irmão, ninguém vai te enganar da verdade, ninguém. Pastor, mas eu já ouvi várias vezes, sabe, o senhor nem sabe, eu já participei de muitos estudos, eu estou na igreja já faz muitos anos, eu já conheço, a pastora Regina, tudo que ela dá eu já sei. Ah, é? Renovais o vosso entendimento, para compreender a boa vontade de Deus. Então eu preciso, você precisa renovar, diga comigo, renovar o nosso entendimento. Amém? Por quê? Porque o inimigo trabalha. E o maior campo que o inimigo trabalha é a mente. Tentando implantar pensamentos mundanos. Olha, não é tão importante. Olha, o mais importante é você cuidar da sua vida. Olha, o mais importante é você fazer isso. O mais importante é você... Cuidado! Sabe por quê, meu irmão? Não pode distanciar. Eu tenho que estar alinhado com Deus e com a sua palavra. Se eu não estiver alinhado com Deus, a Bíblia diz aqui que eu vou ficar ignorante.
Mas sendo um cristão, eu não posso viver assim. Não posso viver como o mundo, alheio à vontade de Deus, ignorante de seus pensamentos. Mas eu preciso ter viva esta palavra no meu coração, nos meus pensamentos, porque esta palavra é que vai guiar a minha vida dentro do propósito de Deus. Porque aquele que perseverar até o fim, este herdará a coroa da vida eterna. Eu, você, todos nós precisamos. É um processo diário. Veja que tudo isso que ele está dizendo é uma sequência. Preste atenção nisso, meu irmão. Primeiro ele diz, anda na vaidade dos pensamentos, acompanha na sua palavra, obscurecido do entendimento, alheio à vontade de Deus. Por que tudo isso? Diga assim comigo, pela dureza do seu coração. E aí se tornou insensível. É o que está dizendo aqui a palavra. Quando há dureza no coração, a pessoa se torna insensível, ela se entrega a viver de qualquer maneira. Por isso, põe a mão no teu coração e diz assim, Senhor, esta é a tua casa, e eu te peço, guarda o meu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, meu amado. Quando o coração está quebrantado, facilmente Deus fala conosco. Todos nós erramos, pecamos. Mas quando o nosso coração é sensível à voz de Deus, quando Ele falar contigo, você vai ouvir a voz de Deus e você vai mudar a direção da sua vida. Você logo vai se arrepender e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou teu servo, eu não abro mão do tesouro que o Senhor plantou dentro do meu coração, que é o teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Valor na presença de Deus. Porque ele diz aqui, meu amado irmão, no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Para quê? Para o dia da redenção. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar a caminhar até o fim. Até que possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Porque lá estaremos vivendo junto com o Pai. Oh, glória a Deus. Tremendo. Mas aqui não, nós precisamos do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo, meu irmão, estar na sua vida apenas como um colega, como uma voz distante na qual você não sabe discernir, mas o Espírito Santo é o teu amigo, é o teu ajudador. Precisamos desenvolver esta amizade com o Espírito Santo para ouvir a voz dele, não desobedecer quando ele falar conosco. Quando nós desobedecemos ao Espírito Santo, ele entristece. Quando o Espírito Santo entristece, a nossa vida também fica triste, não fica legal, porque na verdade, o que nos promove alegria, o que nos promove força para viver, esperança, certeza, fé, é o Espírito Santo. Amém, irmãos? É a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo. Porque os discípulos eram motivados, estavam alegres, mesmo com as perseguições, com as lutas, porque Jesus andava com eles. Quando veio uma luta tremenda, e todo mundo abandonou e deixou, Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Eles olharam para Jesus e disseram, Senhor, nós não vamos. Como é que nós vamos para qualquer lugar, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então eram aquelas palavras que Jesus Cristo falava a eles, que os edificava, que os fortalecia, que os fazia caminhar. E hoje esta função está em nós pelo Espírito Santo. Por isso ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo. Por isso ele diz, não mintais. Olha, não minta. Porque Deus é luz, é verdade, e a mentira é procedente de Satanás, porque ele é o pai da mentira, então eu não posso ter dois pais. Quando alguém vive na mentira,
quando ele mente, tem por pai o diabo. Lança fora. Seja ela pequena, seja ela grande, não importa. Qual é a diferença? A diferença são as consequências apenas. Uma mentirinha é uma consequência pequena. Uma mentira grande, talvez uma consequência grande, mas para Deus, tudo é pecado. Não tem diferença da pequenininha e da grande. Mas o que é que há de mais sério nisso? A ligação. Porque quando mente, tem ligação com o inimigo. Então eu preciso cortar, diga assim comigo, cortar todo laço com o mal. Eu tenho que lançar fora a mentira. E ele diz assim, olha, irai-vos, não pequeis. Veja que todos os dias o inimigo tenta contra a nossa vida. Ele tenta, com setas, sabe? Às vezes dentro da sua casa, às vezes no seu trabalho, não importa onde. E às vezes vem aquele momento que você fica irado, aquilo te ofende, aquilo te toca. Mas Jesus sofreu tudo isso, suportou na carne e não pecou. E se nós somos parecidos com Ele, Ele diz assim, olha, antes que o dia termine, perdoe, limpe teu coração. Antes que o dia termine, vença toda ofensa e não deis lugar ao diabo. Porque na verdade a ira, todos nós sabemos, não é pecado. Mas quando eu caio em tentação, quando eu caio, eu dou lugar ao diabo. Quando é que isso acontece? Quando eu falo, quando eu esbravejo, quando eu brigo, quando eu começo a lutar pelo meu direito, guerreio com as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aí você coloca o diabo no lugar dele e não peca. Ele diz também aqui, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Amém? Quando há desonestidade no trabalho, sabe, por exemplo, levar vantagens que não são honestas, é um roubo. Tomou aquilo que não é devido, é um roubo. E é necessário lançar isto fora. O inimigo, meu irmão, ele é astuto, ele é sábio. Ele só não é mais sábio que Deus. Por isso quem está ligado à palavra de Deus, o inimigo, ele é vencido. Ele é desmascarado. Mas ele é inteligente. E ele quer fazer de uma maneira, sabe, que não tem importância. Ah, isso não vai fazer falta para o outro. Não é meu, eu não posso pegar. Não é porque não vai fazer falta para o outro. Mas não é meu, é daquela pessoa. Ah, ninguém está vendo. Não é meu, é roubo. Eles antes trabalhem. Porque Deus vê todas as coisas. Nós vivemos num choque de realidade nesta geração. Por quê? Porque o erro já não é mais erro. O roubo já não é mais roubo. Roubou? Ah, mas não importa não. E eu não estou falando de política não, meu irmão. Porque eu estou dizendo palavra. Está errado, é pecado. E no nosso país também é crime. Então é muito sério. Não há justificativa. Não tem por que eu dizer, ah, roubou, mas por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Está errado. Está errado. Ele diz, antes trabalhe, para que você possa, com o seu trabalho, ser abençoado e também abençoar a outros. Ele diz também aqui, meu irmão, que as palavras da sua boca são abençoadoras. Diga, minha boca é para abençoar. O que é palavra torpe é o que não edifica. É o que não edifica. É o que ofende. É aquilo que é para diminuir o outro, sabe? Aquilo que muitas vezes você nem sabe se é ou não é. Ah, mas ouviu falar. Ah, fulano de tal, sabe? É bom. Se for bom, fale, abençoe. Mas não é, guarde a sua boca. Porque é que eu vou deixar o inimigo usar a minha boca
para falar aquilo que é obra de Satanás. A Bíblia diz, meu irmão, que eu e você, nós somos portadores de boas notícias, meu irmão. Boas novas. Cristo veio trazer boas novas. E nós fomos chamados, olha o que ele diz aqui: sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém, meu irmão? Diga: Senhor, faz da minha vida e da minha boca um instrumento que abençoa, que leva graça a muitas pessoas. Amém? Sabe o que significa isso, meu irmão? Está lá na rodinha, todo mundo falando mal, todo mundo falando isso. Você pode chegar lá como instrumento de Deus e ali ser um abençoador, levar as boas notícias. Olha, Jesus Cristo é vida e Ele pode transformar. Se você confia neste mundo, passe a confiar em Deus, porque Ele é a solução de tudo que nós precisamos. O mundo já está destruído, mas o nosso Deus é vencedor sobre todas as coisas. Ele diz também: não entristeçais o Espírito Santo, quando lançando longe de vós toda amargura. Olha, o inimigo quer trazer amargura, ressentimento, cólera, ira, gritaria. Olha, porque traz aquela ira. Lança fora isso da sua casa, da sua vida. Toda blasfêmia ou falar mal, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros o quê? Compassivos, benignos. Olha, pacientes uns com os outros, meu irmão, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, como Deus é conosco. Como é que Deus é conosco, meu irmão? Ele nos ama incondicionalmente. Já parou para imaginar quanta paciência Deus tem com a gente, meu irmão? Comigo é demais, glória a Deus. Ou só comigo, com você também, meu irmão? O nosso Deus é tremendo, não é? Ele nos ama. Ele está sempre pronto a nos ajudar. É sempre bondoso para conosco. Um Deus acolhedor. E se nós somos parecidos com Ele, que Ele diz aqui, ó, sede imitadores de Deus. Então nós precisamos, diga assim comigo, eu preciso, todos os dias, ser melhor. Quem quer ser melhor todos os dias, meu irmão? Eu não posso me acomodar e dizer, eu sou assim mesmo. Não, então, na verdade, para que serve Cristo? Então, na verdade, ser um cristão virou religião. Porque se Cristo é novidade de vida, diga assim comigo, Cristo é novidade, todo dia. Você crê nisso mesmo, meu irmão? Ou é de sábado em sábado? Todo dia. Todo dia eu posso ser um pouco melhor, ser mais paciente, mais bondoso, mais amoroso. Posso. E se você pedir, o Espírito Santo vai te ajudar. Peça que você recebe, meu irmão. Só você pedir. Ele vai te ajudar. Dia a dia eu posso avançar. Porque se eu sou um imitador de Deus, todos os dias eu preciso olhar para Ele e dizer, Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero viver mais os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos para a minha vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes o cristão se torna alheio à vontade de Deus, porque ele cria os projetos dele, ele cria os sonhos dele e exclui Deus. Ou ele diz assim, Senhor, aqui estão os meus sonhos, meus projetos, abençoa eles, faz eu ser vitorioso neles, mas ele não pergunta, Deus, estes sonhos, esses projetos, são teus também? É assim que o Senhor quer que a minha vida seja? E quando eu alinho os meus sonhos aos de Deus, e não estou dizendo que eles não são de Deus, amém, meu irmão? Muitas vezes são, mas tem coisas que Deus quer alinhar, tem coisas que Ele quer podar, tirar, está vendo isso aqui não vai ser necessário, eu vou tirar da sua vida, porque você vai caminhar mais rápido, você vai chegar lá de uma forma mais tranquila na sua vitória. Quem crê nisso, meu irmão? Eu também creio, é tremendo isso.
Sabe, os planos e os projetos de Deus é o melhor para a nossa vida. Diga aí para o seu irmão, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Diga para outro irmão agora, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Nessa semana passada, eu meditando sobre a obediência, a vida com Deus, Deus falou comigo sobre Jonas, que é uma passagem que muitas vezes Deus fala comigo. E ele dizia assim, olha, sabe quando eu disse a Jonas, vá a Nínive? Não era apenas para que Jonas pregasse aquele lugar, fizesse a minha vontade, mas era porque eu estava livrando ele de um caminho que parecia ser bom, mas que no final seria a morte, a destruição dele. Porque quando Jonas entrou naquele barco, o mar estava calmo. Era uma viagem tranquila. Quem não gosta de viajar? Todo mundo gosta de viajar. Ele entrou naquele barco e disse, olha, eu vou descansar. Eu vou fazer uma viagem. Estava lá o barco cheio. Já pensou que legal? Todo mundo conversando. Entrou naquela embarcação. A ida é melhor do que a volta. É ou não é, irmãos? Vai naquela alegria. Vamos chegar até aquele lugar. Lá vai ser gostoso. Vamos encontrar um parente. Vamos encontrar um amigo. Mas, no meio daquela embarcação, foi muito triste, porque veio uma tempestade, e eles perceberam que aquilo lá não era uma coisa normal, e começaram a enxergar que alguém naquele barco era amaldiçoado, alguma coisa aconteceu, e entenderam que Jonas desobedeceu a Deus. Então, na verdade, a obediência aos planos de Deus nos livra dos embaraços dessa vida, meu irmão. O cristão precisa aprender a obedecer a Deus para ser livre do inimigo, para que ele não caia no laço, para que ele não caia em armadilhas. Quando você obedece a Deus, as armadilhas ficam para trás na sua vida, meu irmão. Oh, glória a Deus! É tremendo isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que revela essa vontade de Deus para nós, é como se fosse, sabe, um GPS do nosso carro, que nos leva ao destino, que não nos deixa, sabe, pegar um caminho errado e achar que está certo, e vai lá na frente, poxa, está errado, tem que voltar. Não, ele já vai guiando você num caminho certo, de uma maneira mais tranquila, mais fácil, amparado e protegido pela vontade de Deus. Quantos querem viver a vontade de Deus? Diga, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, muda a minha vida. Toma lugar no meu coração. Tira, Senhor, todo pensamento que está distante, que está obscurecido. Tira, Senhor, do meu coração, todos os desejos que são só meus, Senhor. Eu quero também viver os desejos do teu coração, Senhor. Toca no meu coração. Tira toda a dureza, toda a ignorância, Senhor. Eu quero ter um coração sensível ao Espírito Santo. Toque em mim, Senhor. Põe a mão no teu coração. Pede para o Espírito Santo. Deixa Ele tocar aí no teu coração.